Era uma quarta-feira. Eu já estava lá 2 anos já em Florianópolis. E numa quarta-feira, eu pensei em não ir ao culto. Eu frequentava esta igreja, Central de Florianópolis. E era uma quarta-feira e eu pensei, eu não vou à igreja hoje. Eu falei para meus amigos, a gente morava numa pensão. O Luiz, o Lauro e outros amigos, né? E eu não sei se foi o Luiz, se foi o Lauro, não importa. Eu sempre digo, os meus amigos disseram assim, vá à igreja. Não tem que buscar primeiro o reino de Deus? Olha como é bom você morar com pessoas cristãs, né? Você vai à igreja, depois você volta e vira à noite fazendo seu trabalho aí para a faculdade, te entregar no dia seguinte. E eu pensei, vocês têm razão. Eu tenho que buscar Deus acima de tudo. E universitários, não se esqueçam disso. Você vai ter um monte de livros para ler de apostilas, mas coloca a Bíblia sempre em cima. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de vir à igreja, não deixe de buscar a Deus. Porque o seu futuro depende disso. Depende também do conhecimento acadêmico, mas ele não resolve tudo, tá? E eu posso dizer isso agora do alto dos meus 44 anos. Não é tudo, não mesmo. Seja um bom estudante, mas Deus em primeiro lugar. E eu pensei, eles têm razão, eu vou à igreja. Tomei o ônibus com eles, chegamos à igreja central e naquela noite, aí sim, aconteceu algo que mudou minha vida para valer. Eu entrei na igreja, já havia começado o culto, o ônibus atrasou um pouco, e eu vi que, assim, à esquerda, mais à frente, estava sentada uma moça com lindos cabelos loiros, e por alguma força atrativa, gravitacional, não sei, eu me sentei logo atrás dela. E eu percebi pelos trajes, eu também não conhecia, que ela era uma pessoa que estava visitando a igreja. Eu sempre levo na minha Bíblia folhetos, né? Pensei, eu vou fazer um trabalho missionário agora. Eu puxei um folhetinho, entreguei para ela, e quando a moça virou para agradecer, eu confesso que eu não lembro mais quem pregou aquela noite, qual foi o sermão, não lembro de nada. Eu só lembro que eu precisava, no fim do culto, pregar mais para aquela moça. Eu tenho que evangelizar essa moça, essa loira. E o culto acabou, ficamos ali na frente da igreja conversando e percebi que nós tínhamos muita coisa em comum realmente, né? E para encurtar uma história que é bastante longa, o senhor Luiz está envolvido nessa trama toda também, me ajudou a encontrar o telefone da moça e ligar para ela e tal. Trabalhava num shopping lá em Florianópolis. Resumindo bem mesmo, porque um dia a gente quer publicar um livro com detalhes, nós começamos então a namorar. E detalhe, ela não pode ouvir agora. 1 ano antes eu tinha uma namorada, lá em Criciúma. Só que essa namorada não queria saber da igreja. Enquanto eu ia para o clube de jogadores, ou para as programações da igreja, ela ia para balada, ia para outros lugares e não dava certo, não tinha como dar certo. E chega momentos em sua vida que você tem que tomar decisões muito sérias, muito drásticas até. E eu terminei o namoro com essa moça. E disse para Deus, Senhor, eu só vou namorar de novo o dia que tu me apresentares uma moça cristã, adventista, e não só isso, consagrada e bonita. Eu era criacionista agora. Eu acreditava num Deus todo-poderoso, Criador do universo, e para ele era muito fácil atender a minha oração. Só que eu tive que esperar 1 ano para namorar de novo. 1 longo ano. E naquela quarta-feira, Deus respondeu minha oração. E eu sabia, quer dizer, eu não sabia, mas Deus estava realmente preparando o caminho para que aquela moça, que estava voltando com tudo para a igreja, viesse a ser a moça cristã, missionária e bonita, que eu havia pedido a Deus. A Débora e eu demos muitos estudos bíblicos juntos. Ainda damos. Naquela ocasião, a gente dava mais de 10 estudos bíblicos por sábado. Assim. Eu queria ficar mais tempo com ela, então a gente arrasava bastante estudo bíblico, né? Para passar o tempo com ela. Esse dia aí, em 94, esse local, até hoje, ele tem um significado muito importante para nós, porque era uma quarta-feira, eu ia pregar justamente na igreja dela, primeira quarta-feira em que eu iria conhecer o pai dela, inclusive, e eu fiz um pacto com Deus, Senhor, eu preciso de um sinal, de uma autorização sua, porque eu vou pedir a Débora em namoro amanhã, antes de ir para a igreja dela. Que risco, né? Se ela falar não, eu vou lá pregar na igreja dela ainda. Mas enfim, eu fiz um pedido meio de Gideão, assim, não sei se é o correto, mas a minha imaturidade, talvez espiritual, eu pedi, Senhor, estava chovendo aquela noite, eu falei, Senhor, se eu tiver que me declarar para Débora amanhã, eu quero que amanhã faça sol. Olha que coisa, né? Que risco. Aí acordei e estava chovendo. Eu fui para a faculdade, a manhã inteira chovendo.
Almocei no restaurante universitário, no RU. Voltei para casa, chovendo. Entrei no banheiro para tomar banho, chovendo. Quando eu saio do banho, sol. Deus é bom demais. Eu não recomendo você fazer esse tipo de coisa, mas para mim deu certo. Eu senti coragem, porque eu estava morrendo de medo. Vou ter que falar para ela que eu gosto dela, que eu quero namorar com ela. E eu precisava que Deus me confirmasse aquilo. Afinal, há decisões que afetam sua eternidade, sabiam disso? E uma delas é o casamento. E o namoro também, porque o namoro é uma preparação para o casamento. Pode ser que não chegue lá, mas a intenção é essa. E eu fui, então, toda a coragem, cheio de motivação, e fui buscar a Débora no shopping e disse, vamos caminhando pela beira-mar? Romântico, né? Tá bom, ela aceitou. E quando chegamos nesse trapiche, que foi construído por uma empresa de Criciúma, tinha que ser ali, a gente sentou ali, a conversa é longa, não dá para contar aqui também como é que foi, né? Eu fui rodeando Jericó, até derrubar o muro, e ali me declarei para a Débora, e a história rendeu. Rendeu realmente algo que ela vai contar para vocês. Na verdade, eu disse não. Não era para contar essa parte. Mas depois eu disse sim, é que tem que, né? Tem que ser difícil, né? Não pode já. Mas Deus é maravilhoso. E Deus me transformou. E Ele me ensinou muitas coisas. Ele foi muito usado por Deus. Me ensinou a amar a Jesus de verdade, a servir a Deus, a andar com Deus. Me ensinou a graça de Cristo que cobre todos os nossos pecados e que Ele está sempre disposto a nos ajudar a melhorar. Então, depois de algum tempo, nós começamos a namorar. Namoramos 3 anos. E aí, né, meu pai, minha mãe e tal, e aí, vamos casar? E nós realmente queríamos casar, porque nós entendemos que era vontade de Deus. Depois de 3 anos de namoro, nós precisávamos casar. E talvez isso não seja um bom exemplo para vocês, porque nós não tínhamos condições financeiras. O Michelson era recém-formado na faculdade, só que por causa do sábado ele não conseguiu um emprego na área dele, que era jornalismo. Ele começou a dar aulas na escola adventista, aulas de história, ganhava pouco. Eu também trabalhava numa creche, era recém-formada no ensino médio, e nós não tínhamos condições financeiras. Mas com o apoio dos nossos pais, então nós resolvemos nos casar. E começamos a morar, então, na casa dos meus pais. A Michelle começou a morar com a sogra e com o sogro. E isso não é muito bom mesmo, apesar de que nossos pais foram maravilhosos, que nos deram toda a ajuda que nós precisávamos. E nós estávamos naquela época assim, só que éramos só nós dois, a gente não tinha perspectiva, nós tínhamos muitos sonhos, muitos planos. O Michelson queria um dia ser pastor, fazer teologia, mas nós não tínhamos dinheiro, não sabíamos comportar, não sabíamos nada. Mas a gente estava assim, sabe, igual criança, na mão de Deus. E eu sabia que Deus tinha os seus planos. Só que eu não sabia que os planos de Deus eram diferentes dos nossos. Eu tinha os meus planos, os meus sonhos também. Eu queria fazer faculdade, ter um sucesso profissional, ter prosperidade, ser usada por Deus de alguma maneira, me sentir útil, importante. Eu não sabia que planos que Deus tinha para a minha vida, para a nossa vida. Mas nós estávamos ali agora, confiando em Deus. Entregamos o nosso futuro nas mãos dele. Em 94, dia 25 de setembro, a Débora foi batizada. Foi um dia muito especial. Pela primeira vez eu cantei na igreja, e foi a última também. Foi mais em homenagem a ela e em gratidão a Deus pela entrega dela. Aqui está ela abraçando a melhor amiga, a Lilian, aquela que pediu estudos bíblicos, pediu ajuda e hoje é casada com um pastor. Realmente Deus fez um trabalho muito lindo também na vida dela. E ali estão as duas grandes amigas, até hoje grandes amigas. No mesmo dia, no mesmo tanque, foram batizadas lá na Central de Florianópolis, igreja em que nós nos conhecemos também, né? Aqui a foto do nosso casamento, que foi em dezembro de 96. Aqui o quarto, que foi nossa primeira casa, na casa dos meus sogros, que nos acolheram, nos ampararam, enquanto nós não tínhamos realmente ainda assim possibilidades de um futuro melhor.
Quando ela disse que eu ganhava pouco, é porque eu dava poucas aulas também. Eu dava apenas, acho que 20, 18, não sei quantas aulas eu dava lá, realmente. Foi o que um departamental, na época, meu amigo, me possibilitou. E eu fazia alguns bicos, mas era insuficiente, né? Mesmo o trabalho, ela trabalhando numa creche como auxiliar e eu como professor de poucas aulas, o que a gente ganhava era muito pouco. Eu trabalhava nessa escola, a Escola Central de Florianópolis, e quando eu estava chegando já quase na depressão, porque por mais que eu me esforçasse para fazer o melhor como professor, não era o que eu tinha me preparado para ser. Primeiro dia de aula, eu chego lá, um monte de crianças, tio, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Me esforcei, foram 2 anos e meio de luta, né? Mas eu estava já ficando bastante triste, desanimado. Tomava 2 ônibus por dia, pegava fila na rodovia, cansado, saía de madrugada, voltava à noite. E no último ano, que eu não sabia ser o último ano em Florianópolis, Deus me possibilitou trabalhar na Rádio Novo Tempo, por apenas 6 meses. Mas foi um alento para mim, porque eu podia agora fazer o que eu sabia, jornalismo. Então eu trabalhava na rádio e na escola. Cruzava a ponte, saía da ilha para o continente, depois voltava para a ilha, dava as últimas aulas e voltava para casa, né? Mas enfim, com aquele pouco dinheiro que a gente recebia, a gente resolveu investir num negócio que eu não recomendo mais, num apartamento na planta. E achamos que era um negócio assim, nem oramos muito, porque apareceu de repente, parecia um negócio assim da China, sabe? E compramos o tal apartamento na planta. E eu comecei a pagar durante um ano inteiro, todos os meses, com todo o meu salário eu pagava aquilo lá, enquanto morava na casa do meu sogro. No fim do ano percebemos que era um golpe, e eu perdi todo o meu dinheiro. Nessas horas vem assim aqueles pensamentos, sabe, legalistas, né? Senhor, mas eu devolvo o dízimo, eu dou estudo bíblico, né? E o Senhor me permite acontecer uma coisa dessa. Só que eu não tinha orado o suficiente mesmo para comprar também, né? Por quê, Senhor? Mas no fundo eu sabia, com a minha experiência com Deus, que Deus ia me responder. Ia me dar uma resposta. A intenção era vender depois o apartamento e ir para o Chile fazer teologia lá, porque na época era mais barato. O dólar na época, não sei como é que estava, mas sei que era vantajoso. Meu sonho era esse, fazer teologia, ser um pastor. Eu quase desisti no curso de jornalismo para fazer teologia, mas alguém me aconselhou, termine o seu curso, você vai ter 2 faculdades, vai ser mais útil a obra de Deus. E eu terminei meu curso de jornalismo, que bom, né? Porque Deus tinha seus planos, como eu disse a vocês. O plano estava aí, e eu não sabia. Eu tinha mandado meu currículo para a Casa Publicadora Brasileira, fazia tempo já. Mas eu pensava, quem sou eu, né? Um jovem recém-formado, sem experiência profissional, não tenho teologia, não tenho QI, naquele sentido ruim, né? Quem indica. Casa Publicadora, eu vou mandar, sei lá, né? E quase todo mês eu escrevi um artigo, porque eu gosto de escrever. Eu vi uma cena, li um livro, tinha uma ideia, escrevi um artigo e mandava para a Casa Publicadora. O pastor Lessa conhecia muito bem meus textos, muitos dos quais certamente foram por arquivo redondo, mas alguns, 2 pelo menos, foram publicados, quando eu era estudante ainda. E não é que um dia, isso era 98, recebo uma ligação na rádio. Meu colega passou, olha, pastor Lessa está na linha. Você tá brincando, né? Pastor Lessa, fala comigo. É ele, atende aí. Atendi, uma voz estranha. Michelson, aqui é o pastor Rubens Lessa, redator-chefe da Casa Publicadora Brasileira. Eu tenho aqui seu currículo em minhas mãos. E nós queríamos que você viesse aqui fazer uma entrevista. Você aceita? O que você diz uma hora dessa? Eu quase engasguei. Tá bom, pastor, como é que eu faço? Não, você vem para cá, a gente paga a sua passagem, tudo certinho, e a gente conversa. Eu fui. Quando eu desembarquei em frente à Casa Publicadora, que está ali, hoje é uma foto atual, né? Mas não mudou muito assim. Logo na entrada tem o logotipo da Casa Publicadora Brasileira, aquela arvorezinha em aço inoxidável. Quando eu vi aquela marca, eu chorei, me emocionei. Eu pensei, Senhor, dessa entrevista depende a minha vida, né? Agora tu sabes quem sou eu. Eu tinha 26 anos, né? 26 anos, eu acho, por aí. Na época, acho que o mais novo redator, futuro redator, eu não sabia se seria, né? E aquela entrevista transcorreu, o pastor Lessa fez uma série de perguntas, já conhecia meus trabalhos. Um mês depois se passou, fui para casa, achei que tinha esquecido de mim, mas um mês depois veio o chamado. Eu era o novo editor da Casa Publicadora Brasileira. Sabe o que é um detalhe interessante? Lembra que eu dei aula de história na Escola Adventista? Eu só entrei na Casa Publicadora porque uma editora havia sido promovida a gerente. E eles tinham uma vaga e precisavam de alguém que tivesse jornalismo e experiência em sala de aula. E quem era essa pessoa? Era eu. Deus é bom, não é? Não reclame se você tiver que lavar pratos na vida. Não reclame se você tiver que pegar carona na rodovia porque não tem dinheiro. Eu tive que fazer isso muitas vezes.
Não reclame nem se você perder dinheiro, porque não sabe por quê. Porque Deus não queria que eu fosse para o Chile. Ele tinha um outro chamado para mim. Por que você se meteu no negócio, filho? Porque eu tenho outra ideia para você. Esse dinheiro nunca me fez falta, graças a Deus. Graças a Deus. E quando eu entrei naquela sala, sabe, queridos, muitas vezes eu tive que ouvir meu pai falar assim, seus amigos estão na televisão, já estão famosos, e você aí dando, não é demérito, por favor, não entenda assim, mas eu não estudei para ser professor, você está aí dando aula para crianças, né? E você nem é famoso. Eu tinha que engolir aquilo. Agora eu tinha o meu escritório, estava fazendo um trabalho que começou a ganhar um alcance, e meu pai, tenho certeza, hoje se orgulha do que eu faço. Hoje ele vê que Deus também, ele pode perceber que Deus tinha realmente um plano e um projeto. Alguns estudantes de jornalismo me perguntam muitas vezes, qual é o segredo para entrar na publicadora? Eu só digo assim, eu vou te dar o meu segredo. Manda o currículo e ore. Porque foi tudo que eu fiz. Escreva, deixe o teu trabalho se tornar conhecido, mas faça sempre o melhor. Quer saber? Eu não era professor, mas procurei fazer o melhor que eu pude. E isso sempre te recomenda. Deus te colocou em alguma função aqui, faça o melhor sempre. Sempre. Isso vai te recomendar. Isso é mais do que um currículo, tá? Bom, a história está terminando. Essa foto eu vou deixar a Débora contar, porque tem a ver com ela. Olha que expressão de desalento. Pode passar? Não precisa ficar tanto tempo. Parece um cachorro caído da mudança, né? Mas era assim que eu estava me sentindo mesmo. Longe de casa, nunca tinha saído de casa, nem quando casei. Longe dos amigos, longe da família. Estava ali, só eu e o Michel em Tatuí. Mas foi ali que eu aprendi a depender de Deus de verdade. E talvez Deus não tenha realizado os meus planos, mas Ele realizou os planos dele para mim. Eu tenho muito orgulho de dizer, eu sou recatada do lar, com muito orgulho. Eu tenho certeza que foi essa missão que Deus escolheu para mim, de ser mãe em tempo integral, pelo menos até hoje, até o momento. Talvez no futuro Deus possa me abrir outra oportunidade, mas eu estou nas mãos dele. E sou muito realizada, eu tenho certeza de que essa missão de ser mãe é a missão mais importante que Deus conferiu aos seres humanos. A própria escritora Ellen White fala isso, porque até estudando mais, fazendo a pós de aconselhamento familiar e vendo o histórico do mundo mesmo, a gente pode perceber que tudo começou a mudar, a família começou a desintegrar, quando pais e mães deixaram de ter a família como sua prioridade e colocaram as carreiras, o status, o poder, a prosperidade, a realização profissional acima da família. E aí a sociedade começou a desintegrar, porque a família é a base de tudo. Então eu tenho certeza de que essa missão que eu estou fazendo, de educar os meus filhos para a eternidade, é uma missão que Deus escolheu para mim, é uma missão muito abençoada, tenho orgulho de fazer isso. E eu nunca pensei em ter 3 filhos, nunca pensei em ficar em casa, cuidar da casa dos filhos, mas eu sou muito feliz e realizada por isso, e pela vida que Deus tem nos dado, por esse ministério, que eu acompanho o meu marido pastor, que é um homem de Deus, e nós temos ganhado muitas almas para Jesus, para a honra e glória dele. E eu quero falar isso para você, que não importa os seus sonhos, a profissão que você vai escolher, mas que você se coloque nas mãos de Deus e glorifique o nome do Senhor e ganhe muitas pessoas para Jesus, para viver eternamente com o Senhor Jesus. Esse é o maior sentido da nossa vida. Amém. Mas no dia 12 de março deste ano, Deus me deu um grande presente, que foi me permitir ser ordenado ao Santo Ministério Pastoral. E ali está o dia da ordenação, minha família, junto comigo, minha esposa, que foi minha companheira em muitos momentos, né? Companheira de ministério mesmo, né? E aqui a igreja lá das Mangueiras em Tatuí, meu pai estava lá, meus parentes, e eu só quero dizer o seguinte, né? Que realmente o que eu mais espero para breve é que essa cena, que é apenas uma pintura na tela,
possa ser realidade. Um dia a Débora e eu podermos apresentar ao Senhor Jesus nossos filhos, nossa família, e poder dizer para Deus, aqui estão os filhos que tu nos deste. A bênção maior de toda essa história são nossos filhos, sem dúvida nenhuma. E nós queremos que eles estejam para sempre conosco lá na eternidade. Eu quero concluir com um texto de Jeremias capítulo 29, verso 11. Abra sua Bíblia e a gente então vai descansar tendo em mente esse texto que é tão bonito. Jeremias capítulo 29, verso 11. Aqui é Deus falando para mim, para Débora e para vocês também. Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu espero, a Débora também espera sinceramente, que o fim que você espera é estar com Jesus para sempre. Mas esse destino começa a ser escrito agora, com as decisões que você toma. Nós tomamos decisões erradas, Deus foi bom e nos ajudou a mudar. Mas também tomamos decisões sábias. A maior delas, seguir a Jesus e casar em julgo igual, com alguém que tem o mesmo sentido, mesmo propósito, mesma esperança. Que você tome também essas decisões sábias para que você possa ter um futuro maravilhoso. Essa história não termina aqui, não tem ponto final. Nosso livro a gente nem sabe como vai terminar, porque na verdade esse ponto final não existe. Ele é eterno, vai durar para sempre. E eu espero que vocês também possam ter lares abençoados, possam ter uma carreira abençoada e possam ter uma noite também abençoada, porque nós vamos pedir a Deus isso agora. Vamos orar em pé? Bom Pai, nós te agradecemos muito, porque Tu és um Deus de amor, Tu tens planos de paz e não de mal para cada um de nós. Ajuda-nos a colocar nossa vida em conformidade com Teus planos, para que não precisemos sofrer por arrependimentos, por frustrações, mas que possamos realmente fazer com que nossa vida seja um cumprimento desses Teus planos e lá na frente possamos olhar para trás e reconhecer que Tu estiveste e estás ao nosso lado. Abençoa cada jovem aqui desta instituição. Abençoa cada membro desta igreja, sua liderança, aqueles que cuidam deste santo lugar, para que aqui muitos sonhos sejam realizados e muitas pessoas cheias do Espírito Santo possam servir nosso país ou até fora dele, levando luz a outras pessoas. Dá-nos, ó Pai, uma noite de repouso na Tua companhia e que na parte clara do santo dia possamos despertar com vida, saúde e disposição para aprender mais de Ti. São bênçãos que pedimos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.